Chegando ao vivo diretamente de Brasília, a nossa repórter Beatriz Souza, aqui já no nosso telão, que está ao lado do presidente da CPMI, que esteve ali sendo alvo da bancada governista depois da aprovação da quebra de sigilo. Nós estamos falando do senador Carlos Viana, chegando agora no 3 em 1 com a nossa repórter Beatriz. Bia, boa tarde, está contigo. Oi, boa tarde. Olha, foram 2 pontos ali de divergência, né, como uma justificativa, digamos assim, para esse empurra-empurra entre os parlamentares. Um foi a suposto erro na contagem dos votos e o outro foi a ausência de requerimentos que não foram pautados ali, que a base governista queria. O que aconteceu de fato, então, senador? Bem, primeiro, boa tarde a todos. O governo veio pela manhã com a estratégia de votar em bloco todos os requerimentos para derrubar, uma vez que eles tinham maioria dos votos em tese. E isso seguiu o ritmo, todo o regimento interno, até o momento em que nós colocamos em votação com base no painel. Os mesmos 31 deputados e senadores que votaram a favor da votação em bloco, foi a mesma contagem que eu usei para poder aprovar a pauta. O governo deveria apresentar metade mais um, ou seja, 16 votos. Haviam 7. Eu contei 2 vezes 7. Depois apareceram mais parlamentares que estão até na foto do governo. O governo perdeu no voto. Regimentalmente está tudo muito correto. Esperavam vencer e derrubar toda a pauta, nós aprovamos tudo. E isso gerou todo esse tumulto, toda essa confusão, que nós vemos que é natural, né? Principalmente quem não aceita perder. Com relação aos requerimentos, desde o começo eu tenho sido muito claro. Só vou colocar em votação requerimentos que estejam diretamente ligados à investigação da CPMI. Não há nenhuma justificativa para eu trazer na CPMI um requerimento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que o governador Tarcísio tem a ver com... Aí a gente está com o sinal instável com o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Daqui a pouco a gente restabelece e volta a conversar com ele a respeito. Mas fato é que a oposição já está também se manifestando, concedendo entrevistas, Piperno, dizendo que houve ali um erro de cálculo, de que a foto mostra que já havia votação suficiente para impedir a convocação do Lulinha. Por que tanto empenho assim em impedir essa convocação, Piperno? Olha, eu queria dizer que é o seguinte, o governo, por exemplo, errar, aparecer com deputados, senadores a menos, né? Como disse o senador Carlos Viana, eram apenas 7. Isso não me causa surpresa. A gente sabe que o trabalho de articulação da base do governo nesse sentido é muito ruim. O que às vezes se questiona, eu acho o seguinte, por menor que seja a suspeita em relação a todas as pessoas, até porque a gente está falando de um caso muito sério, muito grave, tem que abrir investigações, quebras de sigilo, tá, em relação a todo mundo. Não dá para ser algo seletivo, tem que ser todo mundo. Então, quando se diz que, fulano... Pode concluir, Piperno. Não, quando se diz que alguém não tem vínculo direto, vamos aguardar um pouco mais, né? Perfeito. Já mais análises do Fábio Piperno, do Alan Gani. A gente volta novamente com a Beatriz Souza, que está ao lado do presidente da CPMI, Carlos Viana. Pode continuar daí, o senador estava concluindo ali a sua manifestação, Bia. Nós interrompemos o senhor, senador. Pode concluir a sua fala. Então, a mesma estratégia que foi usada para tentar derrubar a CPMI se voltou contra eles regimentalmente, não tiveram os votos suficientes. E eu só vou pautar os requerimentos que estejam ligados à investigação. Eu não vou deixar que a CPMI caminhe para um palco político, independentemente de esquerda ou de direita. Nós temos um compromisso com o Brasil, com os aposentados, que é nós fazemos uma investigação séria, equilibrada e profunda. Vamos quebrar, sim, o sigilo do filho do presidente. Por quê? Tantas pessoas já tiveram o sigilo quebrado, nós vamos blindar essa pessoa, vamos quebrar sigilo de ex-marqueteiros, quem quer que seja, da direita ou da esquerda, para que a gente tenha um relatório em que responda ao que o Brasil quer sobre essa vergonha do INSS. Nelson, volto com você no estúdio. Beatriz, vamos aproveitar um pouco mais a presença do nosso presidente da CPMI, do senador Carlos Viana. Eu gostaria que você retransmitisse a ele não está nos ouvindo, né, só você. Por favor, retransmita a ele uma pergunta que faço a respeito do quórum
e do número de votações. Porque os parlamentares da base governista estão mostrando uma foto dizendo que eles teriam ganhado na votação. Como é feito esse controle do quórum e da votação? Nosso apresentador está perguntando a respeito do quórum e da votação, já que os parlamentares da base governista apresentaram uma foto, né, contradizendo aí a contagem dos votos. Como que é feito esse controle? Bem, primeiro, a foto ela é desmentida pelas imagens. Nós temos as imagens do momento em que eu contei 2 vezes e o governo tinha 7 votos, 7 pessoas levantadas. Mesmo que o governo tivesse razão de ter 14 pessoas, não seria suficiente, porque o que manda é o painel. No painel, 31 estavam marcando presença. Os mesmos 31 que aprovaram a decisão do governo de votar em bloco. Então, eu, como presidente, tenho que seguir o que está lá no quórum. Para que a proposta do governo de derrubar a pauta fosse aprovada, eles teriam que ter metade mais 1, que é o que está no regimento, 16. Mesmo que eles tivessem 14, eles não teriam conseguido o objetivo deles. Nelson? Beatriz, nós vamos agora fazer uma pergunta para o senador. Quem vai fazer a pergunta é o Alan Gani. Senador, boa tarde. Quais são as estratégias daqui para frente em relação ao filho do presidente e também a Daniel Vorcaro, com a decisão da Suprema Corte, se a CPMI vai buscar alguma alternativa? Não sei se a Beatriz chegou a ouvir, a gente está com uma conexão bem estável, o local lá de onde eles falam é um local bem ruim de sinal, então daqui a pouquinho a gente volta com eles quando a conexão estiver estabelecida, para justamente a gente entender do presidente da CPMI os próximos passos. Uma vez aprovada a quebra de sigilo, essa pergunta do Alan Gani aí, justamente sobre o que é que se faz então com o investigado, com o filho do presidente. Enquanto o presidente da CPMI não responde, eu quero a sua própria análise, senhor Alan Gani. Pois é, né? É lógico que isso pode mudar todo o tabuleiro eleitoral, a depender do que vai ser descoberto, né? Há um indício de um repasse de 300 mil reais do careca do INSS para o filho do presidente, mas se quebrar o sigilo bancário, fiscal, etc., e dali se comprovar esse repasse mesmo e que ele foi beneficiado e isso tinha a ver com o INSS, é algo que evidentemente traz um impacto eleitoral, por mais que o presidente não esteja diretamente envolvido, mas o seu filho estaria. Novamente com o sinal restabelecido, Bia, por favor repasse ao presidente a pergunta do Gani sobre os próximos passos em relação ao Lulinha e ao Daniel Vorcaro também. A pergunta é sobre os próximos passos em relação a Lulinha e também a Daniel Vorcaro. O que vai ser feito para ele vir falar aqui na CPMI? Bem, primeiro nós quebramos o sigilo bancário do senhor Fábio Luiz Lula da Silva. Vamos avaliar o que encontrarmos ali, se há recebimentos diretos vindo do Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, e ele pode ser convocado. Já tentamos 2 vezes. Posso colocar uma 3ª vez até que a gente tenha uma resposta, porque é necessário que ele venha ter para dizer se é inocente ou se é culpado. Com relação ao Daniel Vorcaro, ele tem de vir a essa CPMI como qualquer pessoa, não é porque ele é um banqueiro que nós vamos blindá-lo, não. O ministro André Mendonça deu uma decisão dele comparecer, se quiser, o que eu acho um absurdo, essas decisões, mas a gente tem que respeitar. Nós recorremos dessa decisão, já pedi uma agenda com o ministro, vou levar a ele a nossa interpretação de que a pessoa pode vir e ficar em silêncio naquilo que a incrimina. Constitucionalmente está sendo muito respeitado aqui na CPMI, mas vamos lutar para que ele venha e será tratado aqui sem nenhum benefício. São os próximos passos. Os requerimentos de hoje, é bom deixarmos claro para os telespectadores, são os principais requerimentos para o andamento e a finalização do relatório. O que se tentou aqui hoje foi blindar informações e pessoas que têm muito o que dizer sobre esses bilhões roubados dos aposentados. E eu fico muito tranquilo, porque cumpri com o meu dever, cumpri regimentalmente, o governo pode reclamar. É modus esperneandi, como a gente diz. Eles não vieram para poder derrubar a pauta, não vieram até para me colocar numa situação difícil. Usei o mesmo artifício regimental para que a gente dê as respostas ao Brasil. Muito obrigado. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Beatriz Souza. Você volta daqui a pouco com outras informações. Obrigado também ao senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Deixa eu chamar agora o comentário
completo do senhor Fábio Piperno, que precisou ser interrompido naquele momento. Fala aí, Piperno. Claro, é evidente que o senador tem toda a prioridade. Olha, eu acho que todas as suspeitas elas têm que ser investigadas, nada pode ser blindado. Eu acho que, inclusive, é muito ruim quando parlamentares saem no tapas, socos, pontapés e tal, para tentar impedir ou para tentar fazer passar algo. Então, eu acho que esse foi mais um episódio lamentável que não me surpreende absolutamente nada em se tratando do atual Congresso. Agora, a Polícia Federal também vai fazer as suas investigações, algo que foi autorizado, inclusive, pelo ministro André Mendonça. Eu acho que lá a gente vai ter, assim, um resultado muito mais qualificado, até porque a Polícia Federal ela tem mais recursos, está mais acostumada a fazer isso, e eu quero aguardar, sim, o que a Polícia Federal tem para apurar. Porque, a bem da verdade, eu também confio bem mais na Polícia Federal do que nos políticos. Agora, Zé Maria Trindade, eu quero saber o saldo político disso. É derrota para o governo? Saiu perdendo ali a base governista? Saiu perdendo, sim. Foi mais um cochilo, né? Como eu disse, o primeiro cochilo foi a eleição dessa mesa diretora, né? Carlos Viana é adversário do governo e foi eleito mesmo o governo podendo ter a maioria que ele apresentou depois. Deu um cochilo, perdeu. Política é assim, né? É como você conhece no mundo jurídico, que o direito não assiste, né, aos que dormem. Então, lá no Congresso Nacional também é assim. Lá não tem bobo, não. Trata-se de uma disputa política. O próprio presidente da CPI demonstrou isso e dá uma demonstração clara de que está nos momentos finais. Já houve um pedido de prorrogação desta CPI, mas o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, senta em cima e não prorroga a CPI, não tem interesse de prorrogar. A CPI está sendo criticada pelo presidente da Câmara, dizendo que extrapola ao investigar outros atos que não o INSS, que é o objetivo da CPI, né? E, enfim, ela está sendo bombardeada. E eu faço uma aposta aqui. Esta CPI não terá relatório final, haverá obstrução e a CPI vai ficar sem aprovar o relatório final. CPI conflagrada assim, acaba exatamente sem relatório. Muito bem, eu quero saber também, senhor Alangani, como é que isso cai no mundo político em um ano eleitoral? O filho do presidente, já anunciado pré-candidato à reeleição, tendo seu sigilo quebrado em um grande escândalo, como é o escândalo do INSS, que é o escândalo do roubo dos aposentados. É claro que ele está sendo investigado, ele não é condenado por nada, tem a presunção de inocência, mas no mundo da política, até isso for superado, já teve eleição, né, Gani? Exatamente, né? E veja, Koba, é interessante porque até pouco tempo mesmo, os temas eleitorais que pautavam o debate eleitoral era, em primeiro lugar, segurança pública, em segundo lugar, economia, elevação do custo de vida. E a corrupção estava adormecida. Agora, com o caso do Master, com o caso do INSS e essa quebra do sigilo do filho do presidente, a corrupção volta a ser um tema eleitoral. Assim como foi no ano de 2018. E quem conseguir também passar aquela imagem, né, do candidato que vai combater a corrupção, que não está envolvido com corrupção, acaba levando uma vantagem. Até pouco tempo, não. O que interessava era a segurança pública e a economia. Mas, lembrando muito o ano de 2018, com a Operação Lava Jato, a corrupção, independentemente aqui da culpa, hein? Não estou falando quem é culpado, quem não é, mas a corrupção entra para valer no debate eleitoral. E o que vai interessar, você bem colocou, Koba, é a percepção do eleitor. Ô Piperno, você acha que a quebra de sigilo, o nome do filho do presidente nas capas de jornal, já podem impactar no resultado das pesquisas eleitorais? A gente trouxe ontem aqui a pesquisa que indicava um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Isso tem poder de mexer nos números das pesquisas? Eu acho que no curto prazo tem sim. A gente costuma dizer que pesquisa é fotografia do momento, e é verdade. Então é claro que esses fatos, toda hora eles vão se mexer, eles vão movimentar esses números sim. É por isso que eu disse aqui ontem, inclusive,
que eu estranho e não entendo uma certa letargia da base governista e do entorno do presidente Lula em também provocar fatos que possam causar algum dano reputacional ao outro lado. E matéria-prima para isso tem de monte. O problema é que parece que eles se locomovem, que eles se mexem aí com velocidade de tartaruga, né? Zé Maria Trindade. A política, ela é feita de percepção, como disse o Alan. Então, tudo isso vai interferir. Será uma eleição de detalhes, haverá uma troca de farpas muito grande. Eu sei que o governo está já preparando aí um canhão de várias denúncias contra Flávio Bolsonaro e nós devemos nos preparar para uma campanha assim mesmo. Veja bem que nesse momento, Cuba, já existem indicações de que houve mesmo contato do Lulinho, filho do presidente, Lula, né, com o pessoal que descontava de forma irregular, o nome bonitinho para dizer, roubava dinheiro do aposentado, velhinho, mas eles aqui inventam um nome assim, de desvio de recursos por roubo, desvio irregular, o desconto é roubo, o negócio é roubo. E ele tinha uma mesada, já existe indicação de que havia pagamentos, né? E isto é um indício forte. O ministro André Mendonça é sério, ele não autorizaria a quebra de um sigilo se não houvesse ali indícios. Então, assim, além da CPI do INSS, haverá, esse assunto vai para a eleição. O presidente Lula já está fazendo uma espécie de vacina, seja lá quem for. Inclusive meu filho, se errou tem que pagar, ou seja, tem que investigar. Então já é um indicativo de que a coisa vai andar. Ele já foi informado disso. Esse negócio do presidente Lula falar que se meu filho roubou tem que pagar é interessante, porque isso está na entrevista, está na boca do presidente, né, Ogani? Mas na hora que qualquer coisa envolvendo o nome do filho do presidente vai ser votado lá na CPMI, aí tá toda a base governista, os aliados, os ex-ministros, os deputados, senadores, trabalhando para ser impedido. Já tinha acontecido isso quando eles conseguiram blindar a convocação do Lulinha para falar na CPMI, né? Conseguiram arranjar ali maioria para impedir a ida. Agora não deu certo, não impediram a quebra do sigilo. Pois é, Koba, e ali é claro que os parlamentares, eles não sabem se o filho do presidente está envolvido, não está, é apenas indício, mas eles sabem o potencial eleitoral que isso tem. Por quê? Porque existe um risco. Caso tenha indícios mais fortes de recebimento dos R$300 mil do careca do INSS e for comprovado que esse dinheiro veio lá do desvio das aposentadorias dos idosos, o impacto eleitoral disso vai ser, claro, vai ser brutal. Então, é uma contenção de danos, né? Os parlamentares ali do PT falaram, opa, peraí, eu não quero pagar para ver, eu não sei o que está por vir aí, vamos tentar cortar na raiz, mas a estratégia não foi suficiente, apesar de todo empurra-empurra, apesar de toda a baixaria, o sigilo será quebrado. Piperno, você acha que a oposição está sabendo explorar bem esse escândalo para fins eleitorais? Porque, no meu ponto de vista, eles erram até no nome do escândalo. Essa coisa de escândalo do INSS parece que é uma coisa muito distante, né? A grande população tem essa imagem do INSS como é o prédio, é a instituição, parece que o INSS é que foi roubado. Isso deveria ser tratado como o roubo dos aposentados, o roubo dos velhinhos, né? O nome de marketing do escândalo deveria focar mais na vítima próxima, né? Ali da imagem que as pessoas têm da população mais simples. Isso aí não teria potencial para ser um escândalo do tamanho do que foi Mensalão, do tamanho do que foi Petrolão lá atrás? Não perdeu uma oportunidade a oposição? A oposição não perdeu uma oportunidade, porque parte dela também está envolvida nisso. Que não é um escândalo que começou agora, é um escândalo que começou lá atrás. Então todo mundo tem medo. Ninguém sabe quem é que vai aparecer aí, quais serão os próximos personagens. Então, há muitos setores que estão, sim, agindo cautelosamente. Eu acho que, por exemplo, você pega, quando se toca no BRB, no Banco do Vorcaro, essa coisa toda, eles todos, de alguma forma, participaram disso lá atrás. Eu, inclusive, ia perguntar para o senador Carlos Viana se em algum momento
por exemplo, vai haver algum depoimento, e veja aí, obviamente não como investigado, mas do senador Exalci Lucas. E repito, ele não tem absolutamente, ele não fez nada de errado, muito pelo contrário. Ele foi quem fez muita coisa certa lá atrás, em dezembro de 2018, quando, até onde se sabe, ele foi o primeiro político que apontou irregularidades em relação a isso. Ele levou lá atrás, no gabinete de transição ainda do presidente Bolsonaro, as primeiras denúncias. Ora, se as primeiras denúncias surgiram lá atrás, seria, inclusive, importante esse esclarecimento, quer dizer, o que estava errado naquele momento, quais foram as autoridades que não iniciaram as investigações no momento em que as denúncias surgiram e por que toda essa omissão durante pelo menos uns 5, 6 anos. Porque esse escândalo, ele ficou debaixo do tapete muito tempo. Infelizmente, a gente está tomando conhecimento disso só de pouco tempo para cá, 1 ano para cá, mas esse escândalo é muito antigo. Como é que esse esquema perdurou e continuou ativo por tantos anos? Senador Exalci Lucas, que agora tem empenhado também na instalação da CPI ou CPMI do Banco Master, também outro caso que vai dar pano para manga em 2026.